Vitor, eu queria começar falando do caso Egito. Você fez uma viagem recentemente ao Egito, gravou um vídeo com uma piada com uma vendedora. Esse vídeo viralizou, você o colocou no Instagram, ele viralizou no Brasil inteiro e você chegou a ser preso por alguns dias lá no Egito. O que você fez de fato no Egito? Bruno, eu estava no Egito lá a passeio, né, por turismo. Eu gosto bastante de cultura e história. Estava lá também gravando justamente para esse canal que eu tenho do Vida e Saúde sobre a medicina ancestral. O que a gente não deveria ter abandonado na medicina desde aqueles tempos, coisas mais naturais, enfim. E já nos primeiros dias, ali, eu acho que foi no segundo dia que eu estava lá, o segundo dia, o terceiro dia, o clima entre nós e os egípcios que estavam à nossa volta, nós tínhamos 2 guias egípcios, né? Era um clima muito amistoso, muita brincadeira deles, né? Inclusive nosso guia nos recebeu lá com uma camiseta, disse, se não lembro, não fiz, em português, né? Ele falou, não, eu gosto muito do Brasil, tal, aqui a gente leva coisas leves. E nos levou então a essa loja para fazer compras, para entender um pouco mais sobre o processo de fabricação dos papiros egípcios. Isso não foi em Cairo, né? Foi uma cidade vizinha ao Cairo, né? Que é a cidade onde ficam as pirâmides lá, Tá. Gizé. E nós estávamos naquela loja, e na loja a gente já tinha passado por alguns locais em que eles estavam nos mostrando deuses da mitologia egípcia. Parte desses deuses sempre com um pênis muito avantajado. Assim. E eles brincavam, né? Que, esse pênis aqui, inclusive, isso tudo estava também nos meus stories, né? Esse é o pênis do brasileiro. Aí um bonequinho com pênis pequeno. Né? Esse aqui é do egípcio. Então, essa brincadeira já estava acontecendo conosco lá. E nós, assim, estavam muito felizes, inclusive eles lá, tinham recém aberto as portas para o turismo, e um país que passa por sérias dificuldades já há muitos anos econômicas. Nesta loja, então, ela estava nos explicando sobre a história de um deus da mitologia egípcia, que é um deus chamado Horus, em que o irmão, segundo a mitologia, havia ficado com ciúmes desse deus, porque ele ia assumir o trono, e quebrou esse deus em diversas partes. Essas partes foram espalhadas pelo Egito. E na mitologia, então, houve uma mulher que resolveu unir essas partes para que não deixasse esse irmão assumir o trono e montar as partes do quebra-cabeça para reviver esse deus. Só que ela não encontrou uma parte, a parte do pênis. Essa história estava toda sendo contada lá. Pelos guias ou pela vendedora? Pela vendedora. Pela própria. No local do pênis, foi escolhido, então, colocar uma planta muito parecida à planta que dá origem ao papiro. E quando ela falou aquilo, ainda falou que, então, aquela deusa, ela acabou tendo uma relação sexual para ter filhos, enfim, e a história se vai longe. Atrás dela tinha mais uma imagem, tudo aparecendo nos stories, aliás, eu deixei, inclusive, está ainda na minha rede social, né? Todos nos destaques lá. Uma história lá que ela estava contando do juízo final, segundo os egípcios, com deuses lá, tinham 11 deuses sentados com pênis desse tamanho. Então, a conversa já estava nesse tom de brincadeira lá. Como ela falou que no local do pênis daquele deus, né, haveria então uma planta, e daqui a pouco ela aparece com a planta mostrando para a gente assim, olha, uma planta muito semelhante, é essa planta que dá origem ao papel. E o papiro, então, quanto mais firme essa planta for, e maior, melhor, maior o papiro. Eu simplesmente repeti o que ela falou. Vai ser bom. Então, quer dizer que quanto maior e mais duro, melhor para vocês aqui. E vocês aqui estávamos todos nós. Estávamos eu, mais um câmera, mais um produtor, mais um outro cara que estava, amigo nosso, estava gravando também, o guia, os outros vendedores. E o cliente foi de risada ali. Bom, tu passou aquilo ali. E aquilo ali estava naturalmente nos meus stories. E eu sou muito transparente, eu não sou um personagem na rede social, só que as pessoas ou gostam ou odeiam do Victor lá, porque eu não tenho muita coisa de politicamente correto, eu sou do jeito que eu sou. E claro que naquele momento ali, eu nem me dei conta que talvez até pudesse ter constrangido a moça. Ela entendia português, mas assim ficou. Passado alguns minutos, as pessoas começaram lá a repercutir nas redes sociais. Né? Houve um garoto lá que entrou em contato comigo, mandou um direct me xingando. Vem cá, como é que tu faz uma coisa dessa? Eu falei,
Primeiro que ela entendeu e riu, ou então ela não entendeu e está tudo certo, é uma brincadeira aqui de viagem. Mas aquilo ali, ele se imbuiu ali da missão. Vou fazer isso aqui, viralizar. Cortou aquela parte só da piada, né? Ou da palavra de duplo sentido. Cortou só aquela parte que não foi nenhuma piada, foi uma palavra de duplo sentido. E começou a viralizar. Bom, aquilo ali tomou uma repercussão gigante em pouco tempo. E, assim, ao ponto que eu até fiquei, constrangido, falei assim, poxa vida, será que de fato que ela não ficou constrangida? Liguei para meus guias, cancelei todos os meus passeios do dia seguinte, falei assim, eu quero lá pedir desculpa para ela, às vezes, realmente eu provoquei aquilo, né, me pus a pensar um pouco mais, eu preciso pedir desculpa para ela. E, inclusive, vou filmar isso, se ela deixar, porque eu acho que as pessoas também que me seguem precisam ver, porque as pessoas estavam indignadas numa polarização. Vem cá, isso é uma piada, isso é uma brincadeira, todo mundo faz e tudo mais. Eu sou dessa época, né? Eu tenho 43 anos, onde essas piadas eram feitas no Trapalhões, na televisão, Mamonas Assassinas, o programa Pânico, isso tudo, né? Claro que a gente vive um contexto completamente diferente hoje, mas voltei à loja e pedi desculpas para a moça, fui lá filmando, posso filmar? Pode. Me desculpa, tu entendeu ontem o que eu falei? Eu falei assim, entendi. Eu falei, mas você ficou ofendida com alguma coisa? Não. E ela falou assim, não passa nada aqui. E ria, falou assim, não passa nada. Para mim isso é brincadeira, estou acostumado a atender turistas. E a gente conversou um pouquinho e eu deixei essa filmagem crua, do jeito que ela estava publicada também no meu feed. Isso foi no dia seguinte? No dia seguinte. Só que já não adiantava mais, porque a narrativa estava criada. Então, frente àquela segunda filmagem, mesmo as pessoas que foram contrapor, as pessoas, os ativistas, né, que resolveram fazer todo o início desse processo gigantesco, eles já não queriam mais ouvir aquilo. As pessoas já estavam assim, mas essa segunda filmagem ele deve ter pago para ela. Essa segunda filmagem, ela não entendeu igual. Assim, não querem mais saber. A história foi aquela e já estava criada toda essa história. Bom, a partir dali, os brasileiros começaram a me ameaçar pela internet. Porque você vai ser preso, pena de morte, nós vamos matar no Instagram? No Instagram, nós vamos matar sua família. Isso é uma coisa completamente desproporcional. Porque, afinal de contas, mesmo que tivesse ofendido ela não se sentiu ofendida, ou se ela tivesse se sentido ofendida, no dia seguinte eu fui lá pedir desculpas por algo que eu não encostei nela, não molestei, não provoquei, não falei uma coisa sexual para ela, falei algo da mitologia, da própria cultura dela. Né? Mas a coisa tomou um tamanho que começaram então aqui no Brasil, e eu não sabia, eu estava lá, né? A vincular em alguns redes de fofocas e tal, porque aquilo ali era a história perfeita para um médico que votou no Bolsonaro, e eu não sabia disso. Mas fora essa questão de reputação, você suspeitava de que poderia ser detido lá pela polícia? Isso estava no ar assim? Você sentiu isso? Pois aí é que está. Como ela não me acusou de nada, e inclusive lá passou despercebido para todos eles. Ela não representou a polícia? Zero. Inclusive os meus guias, né, que são egípcios, eu perguntava para eles, essas pessoas que estão me acusando no Brasil e me ameaçando no Brasil, isso tem fundamento aqui no Egito? Deixa eu entender se eu infringi alguma coisa aqui. Eu disse, Vitor, nem ela sentiu-se ofendida, porque você vai se preocupar. Segundo, e esses guias muito realistas, você está num país em que a lei aqui aplicada é baseada na Sharia. As mulheres aqui andam atrás dos homens. Elas não podem se expor. As mulheres que vêm aqui de turismo frequentemente sofrem abuso real. As mulheres aqui apanham. Aqui é um país extremamente machista. Mesmo que ela tivesse sido incomodada, é provável que ela não teria voz para isso. No entanto, ela não se incomodou. E ela está acostumada com turistas. E ela deixou claro para você, fique tranquilo. Então, mas como é que a polícia te procurou então, se o próprio guia que mora lá entendeu que aquilo não tinha muita importância? Como é que foi esse link aí? Pois é. Aí é o problema do brasileiro com o próprio brasileiro. Eles começaram a fazer um movimento aqui no Brasil e tentar acionar autoridades egípcias e instituições ou organizações internacionais de defesa das mulheres árabes. Veja bem, defesa da mulher árabe do que eu fiz, e não de estupro, de abuso, de apanhar, da lei da Sharia, de ser apedrejada, enfim, ser considerado uma coisa em algumas culturas. Então eles se imbuíram disso. E houveram dois polos, um polo feminista e um polo LGBT. E assim, contra o feminismo eu já falei,
não sou a favor do feminismo, agora LGBT, eu sou padrinho de casamento gay, inclusive isso. Ou seja, não tem problema nenhum com isso. Mas eles ficaram incomodados com aquilo ali, provavelmente pelo viés político, né? Provavelmente não. Depois se demonstrou isso. E também para poder ter alguma, assim, aparecer alguma coisa que ficou muito claro depois.